terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? Vamos começar mais uma aula. E aí, estão prontos? Preparados? Então, antes de iniciar, nós fazemos o quê? Exatamente! Nós vamos orar, pedir a Papai do Céu que abençoe a nossa vida, que abençoe esse momento, que abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender tudinho que for passado aqui hoje. Feche seu olhinho aí onde você está e ore junto comigo, tá bom? Vamos lá, fechando o olhinho. Ainda estou vendo gente de olho aberto. Fecha o olhinho para falar com o Papai do Céu. Isso, agora sim. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito de bom para conosco. Te pedimos a tua proteção. Chega com providência em nossa vida, abre a nossa mente e nosso entendimento para que possamos aprender tudinho. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá para a nossa leitura. Quem lembra da leitura que nós estamos fazendo essa semana? Isso mesmo, Salmos 111. E o Salmo 111 tem 10 versos e nós vamos focar aqui, vamos ler só o verso 10, que diz assim, acompanha comigo a leitura. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Olha como a palavra do Senhor, ela é linda. Foca aí na segunda parte da palavra que diz: bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus mandamentos. A primeira parte diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E depois diz, quem obedece aos mandamentos do Senhor tem um bom entendimento. Então, para podermos ter sabedoria e um bom entendimento, devemos temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Tá bom? Guarda aí essa palavra no seu coração. E vamos lá para a nossa aula do dia. Hoje nós vamos continuar aquela aula da semana, aquela aula do conteúdo passado. Lembra? Nós estudamos na aula passada sobre o gênero textual História em Quadrinhos. Vocês lembram que nós lemos um texto e nesse texto tinha algumas placas de trânsito e tinha um personagem muito conhecido, um menininho que usa uma panela na cabeça, criado por Ziraldo. Quem é esse menino? Isso mesmo, menino maluquinho. Mas vamos lá na correção da atividade. Você vai pegar o seu livro de português, abrir lá na página da atividade que foi para casa, a página 73, e acompanha junto comigo a correção. Vamos lá? Pegou o seu livro? Diz assim a primeira questão, acompanha aí. O que você achou dessa história em quadrinhos? Comente com os colegas. Essa é a primeira questão. É uma questão que tem resposta pessoal. E está pedindo para você comentar com os colegas o que você achou da história em quadrinhos. Como nós não estamos na escola e não estamos próximos dos colegas, eu imagino que você tenha comentado aí sobre essa história com a sua família. Se você não comentou com a sua família, não perca tempo. Comente com a sua família e diga o que é que você achou dessa história em quadrinhos. Você achou legal? Você não achou legal? Qual é a sua opinião sobre essa história? Tá bom? Próxima questão, a questão 2. Vamos lá. O que provoca o humor nessa HQ do menino maluquinho? Olha a pergunta, também é uma pergunta pessoal, tá certo? O que provoca o humor? O que é engraçado nessa HQ? Lembra que eu falei HQ? O que é HQ? História em quadrinhos. O que é que torna essa história em quadrinhos engraçada? Você respondeu aí?
Isso mesmo, o fato das placas de trânsito, né? Tem uns desenhos diferentes, tem uma até a última, né? Que tem um buraco para sinalizar que ali na rua tinha buracos. Ele fez uma placa de trânsito com um buraco, literalmente, na placa. Isso é o que torna a cena engraçada, a história engraçada. Terceira questão. Essa HQ é composta HQ, e aí, já sabe o que é HQ? História em quadrinhos, muito bem. Então, essa história em quadrinhos, ela é composta. Olha só as alternativas. Somente de imagens. Nessa história que nós lemos, ela só tem imagens? Ela tem somente palavras ou ela tem imagens e palavras? Isso mesmo, ela tem imagens e também tem palavras. Vira a página e vamos continuar. Quarta questão. Marque um X na alternativa que explica por que o menino maluquinho construiu as placas. Agora você vai marcar um X aonde está explicando o porquê que o menino maluquinho construiu as placas. Preste atenção nas alternativas. Porque ele achou que a cidade estava sem graça? Foi por isso que ele construiu as placas? Ou porque ele achou que a cidade estava mal sinalizada? Isso mesmo, alternativa 2, porque ele achou que a cidade estava mal sinalizada. Marca um X aí se você não fez. Se errou, corrige aí, passa borracha e corrige. Quinta questão. Observe o contexto em que a palavra obra-prima foi empregada. Letra A. O que a personagem quis dizer quando afirmou que aquela placa era sua obra-prima? Pinte o quadro com a resposta. O que foi que o menino maluquinho quis dizer quando ele disse assim, lembra lá a última placa? Essa daqui é a minha obra-prima. O que é que ele queria dizer com aquilo? Você vai marcar só a alternativa correta. Aí as opções são essas. A pior placa, a maior placa ou a melhor placa. Quando ele fala assim, essa daqui é a minha obra-prima, ele quis dizer o quê? Isso mesmo, era a sua melhor placa. Letra B. Que característica o menino maluquinho pode ter achado na placa? Cuidado, buraco, para tê-la chamada de obra-prima. Contorne-a. Qual foi a característica que o menino usou aí, para quando ele colocou ali na placa? Cuidado, buraco. Qual foi a característica que ele usou? Você vai marcar apenas uma alternativa. Foi pequena, grande ou criativa? Quando ele colocou assim, ó, cuidado, buraco. Que característica ele usou para que ele chamasse aquilo ali de uma obra-prima? Isso mesmo, criativa. Ele foi bastante criativo para poder fazer aquela placa. Continua assim. Sexta questão. Veja novamente o primeiro quadrinho. Tá aí, ó, representado o primeiro quadrinho. Letra A. Em sua opinião, o que quer dizer cada uma dessas placas? Aí é uma resposta pessoal. O que quer dizer cada uma dessas placas? Você observa uma a uma e aí fala o que cada uma quer dizer na sua opinião. Você pode achar uma coisa, seu colega pode achar outra. É uma resposta pessoal. Na letra B. O que significa o ponto de interrogação que aparece acima da cabeça de Juninho? Marque um X. Olhe novamente aí no primeiro quadrinho. Tá Juninho lá. Lembra que eu comentei? Juninho tá lá e acima da cabeça dele assim, ó, tem uma interrogação. Essa interrogação acima da cabeça dele está representando o quê? Olha as alternativas. É alegria? A gente usa uma interrogação quando está alegre? É uma dúvida. A interrogação eu uso no caso de dúvida. Ou é medo?
Eu uso interrogação quando eu estou querendo passar que estou com medo. Aonde é que nós usamos a interrogação? Ah, isso mesmo. O menino estava com dúvida. Parabéns, você que está acertando tudinho, hein? Vamos para frente? 7ª questão. Observe o último quadrinho da história. Tá aí o último quadrinho da história, que é aquele, ó, que o menino maluquinho vai apresentar a sua obra-prima. Ó, esta é minha obra-prima. Observa. O que a expressão facial de cada uma das personagens sugere? Olha para Juninho, na letra A, Juninho. Olha a expressão facial dele. Parece que ele está como? Ele está fazendo cara de quê? Qual é a expressão de Juninho? Isso mesmo! Juninho está fazendo uma cara de surpresa. E na letra B, a expressão facial do menino maluquinho. Ele está com a expressão assim, ó. Essa é minha obra-prima. Como é que ele está? Qual é a expressão do rosto dele? Ele está com medo? Está triste? Ele está orgulhoso. Essa é minha obra-prima. Ele está orgulhoso. Ele está com uma satisfação no rosto. Ok? Vamos para frente? A 8ª questão diz assim. As falas e os pensamentos dos personagens são geralmente apresentados em balões. O formato desses balões varia de acordo com o que expressam. Lembra que eu falei isso para vocês na aula? Que as falas e os pensamentos estão dentro do balão. E cada um desses balões representa uma coisa. Cada balão tem o seu significado. Volta aqui comigo. Na letra A. Observe todos os balões utilizados na história em quadrinhos que você leu. Eles indicam que as personagens estão gritando. Nessa história aí, os personagens estão gritando. Eles estão pensando ou eles estão falando? Muito bem, eles estão falando, isso mesmo, a terceira alternativa, a terceira opção aí. E na letra B, diz assim, veja outros tipos de balão que podem aparecer em história em quadrinhos e ligue-os a seus significados. O primeiro balãozinho aí, ó, um balão que é em forma de nuvem, Esse balão significa o quê? Uma nuvenzinha assim, ó. Isso mesmo, pensamento, é o balão do pensamento. O outro balão, ele é todo pontilhado, todinho pontilhado. Esse balão aí representa o quê? Eu falei lá na minha aula, lembra? É um balão de cochicho. Lembrou? Isso mesmo, o balão quando a gente tá falando bem baixinho, sussurrando. Aê, escutou, não foi? É o balão do sussurro, do cochicho, quando a gente tá falando bem baixinho. O outro balão, tá aí, ó, todo assim, ó, irregular. Que balão é esse? É o balão do grito. E o último balão, tá assim, ó, parecendo uma poça de água. É o balão do choro. Vamos para frente? Próxima página diz assim na questão 9. Existem palavras que são usadas para representar de forma escrita alguns sons. Escreva a primeira letra do nome de cada elemento ilustrado e descubra como essas palavras são chamadas. Lembra que eu falei na aula também que tem alguns sons que são representados com algumas palavras e esses sons que são representados recebem um nome, por exemplo, o barulho da campainha, din-dum, o barulho do chuveiro, o barulho do espirro, atim. Lembra? Esses barulhos, esses sons, eles recebem um nome. Que nome é esse que eles recebem?
Descobriu? Isso mesmo, onomatopeias. Parabéns, você está acertando. Na letra A diz assim, ó, relacione as onomatopeias ao som que elas representam. Tá aí, ó. A letra a onomatopeia está representada por um monte de letrinhas Z. Essa onomatopeia aí está se referindo a que coisa? Ah, isso mesmo, ao sono. Então, você vai colocar a letrinha A lá no último quadrinho, onde tem a palavra sono. Na letra B aí tem tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse som parece de quê? Aí, ó, relógio. Então, essa onomatopeia é o barulho, o som do relógio. E o último, cabrum. Isso é o som de quê? Do trovão. Tem medo de trovão? Eu não. Então, vamos continuar. Observe as onomatopeias a seguir e escreva o que elas representam. Olha aí. Nhaque. Essa onomatopeia representa o quê? Uma mordida. E a outra? Um beijo. Exatamente. Vamos para frente? Última alternativa e última questão, letra C, diz assim, ó, agora escreva uma onomatopeia para cada imagem abaixo. Tá facinho, né? A primeira aí, onomatopeia vai ser o quê? Ah, sim! E a outra, campainha, din-dom. Muito bem. Gostaram da atividade? Gostaram do texto? Ótimo! Agora nós vamos para a próxima página, a página 77. Nessa página 77, nós vamos para o nosso próximo conteúdo. Tá aí, ó. Sílaba tônica. Vamos lá? Antes de iniciar assim direto nos conteúdos, eu gostaria de relembrar com vocês sobre sílaba. Lembra que nós estudamos que as palavras, elas podem ser separadas em sílabas, em partes, e essas partes são chamadas de sílabas. Por exemplo, se eu pegar uma palavra casa, eu posso pegar essa palavra casa e dividir em duas sílabas. Então, as palavras, elas podem ser divididas em partes e essas partes são chamadas de sílabas. Nós também vimos que as palavras, elas podem ter uma, duas, três, quatro ou mais sílabas. E vimos que quando uma palavra, ela tem uma sílaba apenas, ela é chamada de quê? Acertou, monossílaba. Quando a palavra ela tem duas sílabas, ela é chamada de dissílaba. Se a palavra ela tem três sílabas, ela é chamada de trissílaba. E se a palavra tem 4, 5, 6 ou mais sílabas, ela é chamada de polissílaba. Nós também vimos que a sílaba ela é formada, ela pode ser formada de uma consoante e uma vogal, ela pode ser formada somente com uma vogal, mas ela nunca pode ser formada somente de consoantes. Para se formar uma sílaba, é preciso que tenha ao menos uma vogal. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre sílaba tônica. E o que é isso, professora? Sílaba tônica. Observa aí a placa que diz assim, ó, pedestre, aguarde o sinal verde. Observaram as palavras? Pedestre, aguarde o sinal verde. Em cada uma dessas palavras aí, ó, nós podemos separar elas em sílabas. Mas observe, em toda palavra que tem mais de uma sílaba, tem sempre uma que o seu som
é falado, é pronunciado com maior intensidade. Ou seja, em toda palavra que tem mais de uma sílaba, tem uma sílabazinha dali que se destaca, que o seu som é pronunciado assim de forma um pouco mais estendida. Essa sílaba é chamada sílaba tônica da palavra. É a sílaba mais forte, é a sílaba que vai se estender um pouco mais. Mas, professora, como é que eu faço para descobrir a sílaba tônica? Daqui a pouco eu conto o segredo para você. Mas vamos lá. Na palavra pedestre, por exemplo, vamos separar a sílaba da palavra pedestre. Vamos utilizar as mãos, tá certo? Um dedo para cada sílaba. Na palavra pedestre, vamos lá. Pedestre. 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 Quantas sílabas nós temos na palavra pedestre? 3 sílabas. E para eu saber qual é a sílaba mais forte dessa palavra, professora, qual é a sílaba tônica? Aí sim, agora sim eu vou contar o segredo. Lembra que eu falei que a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior intensidade, aquela que se estende mais. Olha só como é fácil. Vamos imaginar que o pedestre está lá longe de nós e a gente vai gritar o nome dele, vai falar pedestre. Qual foi a sílaba que se estendeu assim que eu falei mais? Pedestre. 10. Tá vendo? Então essa é a sílaba tônica, pedestre. Então toda vez que você quiser descobrir qual é a sílaba tônica da palavra, você imagina que essa palavra está lá na frente e você vai gritar, chamar aquela palavra. Tá certo? Vamos lá. Com a palavra aguarde. Aguarde. Qual é a sílaba tônica? Descobriu? É essa mesma. Professora, agora estou entendendo. Então vamos lá para o teste. Vou falar uma palavra aqui e você vai gritar e chamar aí para descobrir qual é a sílaba tônica. Vamos lá. A palavra é porta. Acertou? Que maravilha! Vou gritar junto com você agora a palavra porta. Vamos lá. Porta. Qual foi a sílaba mais forte, a sílaba que se estendeu? Por. Exatamente. Vou falar outra palavra, tá certo? Agora é sua vez de testar. Agora você que não fez a primeira. Vai fazer agora. Vamos lá. A palavra é boneca. Vai lá. Imagina que a boneca está lá longe. Você vai gritar a palavra boneca. Vai lá, vai lá. E aí, acertou? Ê, parabéns! Vou falar junto com você agora. Vamos lá. Boneca. Qual foi a palavra, a sílaba que foi a mais forte? A que se estendeu, que se prolongou? Isso mesmo, neca. Isso, ó, né. Boné. Então foi né. Descobriu como é que a gente faz para descobrir a sílaba tônica? É difícil? Não é difícil. Vou fazer o seguinte, ó. Você vai em casa treinar com papai, mamãe, tio, tia, vovó, quem estiver por perto de você. Você vai pedir para essas pessoas falarem uma palavra e você vai começar a chamar essas palavras como se estivessem bem longe e vai descobrir qual é a sílaba tônica dessa palavra. Ok? Combinado? Ok. Então vamos agora à nossa atividade de casa. A atividade para casa vai ser a atividade da página 77 do seu livro de português. Página 77 e 78. Página 77 e página 78. Antes de fazer essa atividade, faça uma leitura atenta do conteúdo, treine bastante da forma que eu
orientei com o papai e a mamãe, dizendo as palavras de você chamando, descobrindo qual é a sílaba tônica. Reveja essa aula se for preciso e aí sim você responde a atividade, tá bom? Que Papai do Céu possa abençoar a sua vida. A tia tá morrendo de saudade. Um beijo, até a próxima. Tchau!